Olá, seguimos para mais um tema, mais um vídeo bom aqui no nosso canal. Não tenha pressa, tenha um propósito. E aqui a gente está na busca por uma vida plena, menos acelerada, com mais propósito. E vamos falar hoje de algo que pode nos cegar. Como o orgulho disfarçado pode sabotar a nossa vida. Quantas vezes você já deixou de ouvir alguém porque achava que sabia tudo? Ou evitou reconhecer um erro por orgulho? Pois é, a prepotência, ela é silenciosa, mas destrutiva. A prepotência, ela não é apenas a arrogância visível. A prepotência, ela é muitas vezes um disfarce do medo, da insegurança e da própria falta de humildade mesmo. E o pior é que ela nos impede de crescer. Mas o que realmente é a prepotência? Ela não é o excesso de confiança. Pode-se dizer que ela é o excesso de ego. Ela se manifesta quando achamos que não precisamos ouvir, aprender ou mudar alguma coisa. Pode até parecer autossuficiência, mas na verdade ela é um isolamento emocional e mental. Tem uma frase muito famosa de Sócrates que diz assim: o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. Brené Brown, uma pesquisadora estudiosa da mente, professora norte-americana, ela tem uma frase muito famosa que eu gosto muito, que diz assim: a arrogância é a armadura de quem tem medo de ser visto como vulnerável. Pois a prepotência, ela nos impede de crescer, nos impede de aprender, porque muitas vezes achamos que já sabemos o suficiente. E muitas vezes, quando escutamos alguém falar, nós nem paramos para ouvir, porque julgamos aquela pessoa, como se pensássemos assim: quem é ela? A prepotência muitas vezes nos isola, porque além de nós julgarmos as pessoas pela sua aparência, currículo ou título, por nos acharmos muito bons, nós também nos isolamos porque nem todo mundo quer estar perto de alguém que se acha, de alguém que não sabe ouvir, de alguém que acha que não precisa aprender, que já sabe tudo. A prepotência, ela também bloqueia a autorresponsabilidade. Sempre culpamos os outros. Quando acontece alguma coisa, a gente já sai procurando o culpado daquilo. O prepotente é o rei da justificativa. Uma pessoa assim, ela impede de ter relacionamentos profundos, inclusive de alcançar um crescimento espiritual. E aqui eu quero te contar uma experiência que eu tive aqui em casa, muito profunda e pessoal, mas que eu tenho certeza que vai falar com você de alguma forma. Bom, houve uma situação aqui em casa que até eu já coloquei em um vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo aqui para você como uma indicação, que eu falo sobre a ansiedade infantil. Houve um período aqui em casa de uma disfunção emocional muito grande da parte das crianças. E quando estava acontecendo toda a situação, a minha casa ela ficou um caos. Havia muita desarmonia e o ambiente se tornou tóxico e hostil. Eu confesso para vocês que para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que estudo o desenvolvimento humano, né? Que estudo sobre desenvolvimento humano, enfim, esse é o meu trabalho e esse é o meu estilo de vida. Eu busco informações sobre isso e para mim eu achava que eu tinha tudo sob controle. E quando isso aconteceu aqui em casa, eu tive muitos questionamentos e eu fui muito quebrada, principalmente no meu ego. E quando a situação ela se estendeu, se tornou realmente difícil e eu entendi que eu precisava buscar ajuda externa, ajuda de profissionais, eu tive que quebrar muito o meu orgulho. E quando eu cheguei para o profissional, eu já estava devastada, exausta. Eu já não sabia mais quem eu era e o que eu estava fazendo como mãe, ou até mesmo o que eu estava fazendo aqui. E a primeira coisa que o profissional me falou foi a seguinte frase, que me marcou. E o que eu quero dividir com vocês, porque de fato é uma frase muito reflexiva. E eu deixo aqui até como uma atividade para você, um desafio. Ele olhou para mim e ele falou assim: Sabrina, você precisa viver o luto pela família que você idealizou. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar, porque eu não entendia ao certo, mas fazia muito sentido para mim. Porque nós, quanto mulheres, temos um super dom de sermos controladoras. E sem querer a gente já está na função de tudo, cuidando tudo e controlando tudo. E quando aquilo foge do nosso controle e não está numa atmosfera que julgamos ser perfeita, nós já nos achamos um fracasso. Somos rainha em achar que somos culpadas e fracassadas ou que somos péssimas em tudo. Só percebemos que não estamos no controle. E depois, por muito tempo, eu fiquei refletindo sobre isso e, de fato, é isso que nós precisamos fazer para que nós venhamos a ter mudanças em determinadas áreas da nossa vida. Não tem problema nenhum
nós focarmos em um ideal. Nós temos um ideal, nós temos que ter um ideal. O ideal está ali, a perfeição está ali para que nós venhamos buscar ela. Porém, nós precisamos entender que existe a vida real. E para que nós venhamos alcançar aquele nível de excelência que nos cobramos, nós precisamos entender que a nossa realidade é uma. E a primeira coisa que eu fiz foi aceitar o esposo que eu tenho, aceitar a filha que eu tenho e o filho que eu tenho. Sim, porque cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho, tem o seu modelo. É feito de forma única. Eles não são quem eu quero que eles sejam. Eu estou aqui para ser uma ferramenta de Deus, a fim de projetá-los ao desígnio do Senhor nessa terra. Estou aqui como ferramenta de Deus, mas não para impor quem eles devem ser. E eu estava nessa disfunção comigo mesma, porque eu estava perdendo o controle da situação. Mas não porque eu era ruim, mas porque eu estava lutando contra a minha realidade. Peraí. Tá um pouco confuso o papo, né? Mas deixa eu te explicar. Em resumo, para que vocês entendam, eu precisei aceitar a minha realidade para que eu pudesse trabalhar a partir dela para resolver a situação. E eu não estava aceitando o que estava acontecendo, eu estava em constante negação ainda. E quando eu cheguei e quando eu estava nesse trabalhar, nessa reflexão, eu fui para a oração. E no momento de oração, de intimidade com Deus, eu me prostrei de joelhos e eu falei para Deus, né? Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo aqui na minha casa? Eu sempre achei que isso poderia acontecer em famílias disfuncionais, com pais que não são presentes, com filhos que não têm todo um ambiente sólido, bom, que eu proporciono para os meus filhos. Eu larguei meu emprego, eu sou uma mãe dedicada, eu faço tudo para eles e por eles. E quando eu falei isso, eu faço tudo para eles e por eles, na minha oração, eu fui constrangida por Deus e eu comecei a rir, porque veio uma frase muito forte na minha mente, que falava assim, é por isso. E quando eu vi essa mensagem na minha mente, como se fosse em um telão, eu entendi que era por isso que eu estava passando por essa situação. Porque ainda que eu faça tudo o que está nas minhas mãos, isso não é garantia de nada. E eu estava colocando toda a minha confiança no meu trabalho, no quanto eu era boa. Eu estava tão confiante no meu trabalho como mãe, como mulher, que imagina isso acontecer aqui em casa. Isso só acontece em outros lugares, não na minha casa, não na minha família, não com os meus filhos, porque eu sou muito boa. Eu sou perfeita. Por quê? Você consegue ver o tamanho da prepotência? Você consegue ver o quanto o orgulho estava me cegando? E o quanto eu deixei uma situação tão simples se estender e se tornar algo grave dentro da minha casa por conta de estar amparada no meu super trabalho, no meu super orgulho, na minha super dedicação. E eu me lembrei de Pedro, que negou a Cristo 3 vezes. Deus falou para ele 3 vezes, né? Deus perguntou, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Jesus. E Pedro estava tão confiante no amor dele por Deus, que isso o cegou, e que ele negou Cristo 3 vezes. Esse é o preço que se paga por sermos prepotentes. Pessoas prepotentes costumam viver o mesmo erro, cometer os mesmos erros várias vezes, por orgulho. Pessoas prepotentes têm dificuldades em pedir perdão, porque não reconhecem o erro. Ouvir críticas, então, reconhecer limites, é demais para elas. Mas a vida começa a cobrar. Eu mesmo te dei um exemplo agora de uma situação que aconteceu aqui em casa. Uma situação que eu coloquei a minha família em risco. Coloquei a saúde emocional dos meus filhos em risco. Por não ter buscado ajuda antes. Por ter deixado o orgulho e a prepotência tomar conta de mim, me deixar cega, a ponto de achar que eu podia resolver sozinha, ou que aquilo ia passar, ou que aquilo era somente uma birra, era uma fase ruim, mas que logo ia passar. Enfim, porque eu me achava uma mãe muito boa e perfeita. E aqui eu dei esse exemplo de dentro de casa, mas você pode levar esse exemplo para o seu trabalho. Quantas vezes você tem discussões desnecessárias com colegas de trabalho, com o seu próprio chefe, por conta de achar que sabe tudo, ou que você é muito bom. Pessoas assim, se elas não mudam, se elas não buscam ajuda,
se não reconhece realmente que precisa mudar. Elas tendem a ficar sozinhas, travadas no tempo, não mudam daquela fase. Na verdade, acho que muitas vezes algumas ficam acomodadas na sua própria situação, achando que esse é o destino que elas têm, quando na verdade é só a falta de reconhecer os seus erros e entender que você não é melhor que ninguém e que você tem muito que aprender. O conhecimento, o excesso de conhecimento, ele não é nada se você não tiver sabedoria. E o princípio da sabedoria vem em temer ao Senhor. A própria Bíblia nos ensina. Em Provérbios 18:12 diz assim: antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Se você já se acha humilde, você já não é mais humilde. A humildade, ela não é se achar inferior a ninguém. A humildade é saber que você não é superior a ninguém. É reconhecer as suas limitações, erros, imperfeições, sem sentir a necessidade de ser exaltado. E sendo assim, entendemos que não precisamos nos comparar com ninguém. O próprio exemplo que eu citei e o que eu aprendi com essa experiência foi que ainda que eu faça a minha parte, nada substitui a soberania de Deus. Eu não posso me garantir em nada que eu faça, mas isso também não me impede ou não justifica o fato de eu não fazer a minha parte, porque Deus não age onde eu devo agir. Mas a minha situação que eu te trouxe como exemplo, eu estava sendo prepotente nada mais nada menos do que com Deus, achando que porque eu fazia tudo, uma situação assim, eu estava isento de algo acontecer comigo. A verdadeira força, o verdadeiro crescimento, ele acontece na humildade. Quando reconhecemos que não somos perfeitos, aí nós abrimos espaço de fato para o crescimento. E aqui eu quero te deixar um incentivo e um desafio. Você tem escutado os outros ou apenas falado? Você consegue reconhecer os seus erros com maturidade? Ou você já sai se justificando e terceirizando o erro? Porque afinal de contas você é perfeito. E a pergunta mais dolorida é: você está disposto a abrir mão do controle para poder evoluir? Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Tiago 4:6. Reflita em qual área da sua vida a prepotência está te cegando e te impedindo de crescer e evoluir. Muitas vezes, aquilo que você está achando que é uma guerra do inimigo contra a sua vida é a sua própria prepotência bloqueando a sua caminhada. Reflita sobre isso e veja como a sua vida vai mudar quando você reconhece os seus erros. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de assuntos que realmente importam. Eu te espero no próximo vídeo. Até!